Vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que as perguntas devem ser em inglês. A primeira é de Eduardo Yuni, analista Sell-Side da UBS. Vamos abrir o seu microfone. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, senhor Eduardo. Olá, obrigado aí pela oportunidade. Recentemente vimos que o BTG aumentou a sua posição no Vetal. Gostaria de saber qual seria a previsão de participação da Nova Oi nessa empresa de longo prazo. Obrigado, Eduardo. Sim, nós já esperávamos esse desdobramento, já tínhamos nos antecipado quando nós falamos sobre os detalhes do fechamento no ano passado, Eduardo. Então, trata-se apenas da execução de um acordo lá atrás, quando o negócio foi feito. E a participação, eu estimo que será de 30 e poucos por cento. Obviamente, essa é a participação no momento, imaginamos que seja uma participação justa, e no futuro, a participação poderá variar dependendo de vários fatores. Por exemplo, o desempenho da empresa, inclusive a possibilidade de outros aspectos, de outras operações, por exemplo, aquisições, M&As, IPOs, e talvez possíveis mudanças na estrutura de capital. Mas, no momento, essa é a nossa visibilidade e muito disso depende da evolução da própria empresa. Então, não temos como dar uma previsão mais precisa de qual será a participação da empresa a longo prazo. Ok, obrigado. To get in line to ask questions, please click on the Para entrar na fila de perguntas e respostas, por favor, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escreva o seu nome e da sua empresa. Após o seu nome ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone vai aparecer na sua tela. Lembre-se de ativar seu microfone antes de fazer sua pergunta. As perguntas também podem ser enviadas por escrito. Ao final da conferência, teremos uma sessão exclusiva para perguntas e respostas em português. Escreva sua pergunta em português a qualquer momento e ela será respondida após as perguntas e respostas em inglês. Now I'll hand it over to Luis Plaster, IR Director. Vou passar agora a palavra para o Luis Plaster, diretor de Relações com Investidores, que receberá perguntas dos participantes. Ok, agora passaremos para o português. Então, como fazemos? Vamos agora receber as perguntas em português através da caixinha de Q&A. No Q&A em português. O plano que foi divulgado no início do ano, que obviamente está pendente de revisões, como eu mencionei durante a call, em função das negociações com credores, ele previa alguns passos que estão sendo cumpridos, como, por exemplo, obviamente um foco muito grande na redução de custos que está sendo feita, como a Cristiane mencionou durante a nossa call. Ao mesmo tempo, um acordo inicial com credores que permitisse a entrada de um DIP, que é um financiamento para o qual já foi recebida uma primeira parcela, que foi mais ou menos de um bilhão de reais, a 200 milhões de dólares, e a partir dessa entrada se discute então as condições para a entrada de dinheiro novo na companhia, como nós havíamos mencionado, estava prevista para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, obviamente, até lá, esse perfil de consumo de caixa, ele aumentou ligeiramente no início do ano em função de toda a sazonalidade do primeiro trimestre, que foi comentada na nossa última chamada, diminuiu o consumo agora no segundo trimestre, com uma estabilização e uma contínua redução de custos, e obviamente que a nossa previsão é que todo o perfil de caixa seja suficiente para levar a companhia até uma entrada de dinheiro novo com parte do novo plano no ano que vem. Então, até a metade do ano que vem, a gente espera aí entre final do primeiro trimestre e início do segundo trimestre, é o que estava planejado para nós, esse recebimento de dinheiro novo e, obviamente, aí um novo perfil de companhia. Mas, ao mesmo tempo, para nós, faz bastante sentido continuar a insistir de maneira muito, muito intensa na redução de custo. Então, obviamente que o plano prevê a entrada de dinheiro novo e prevê a entrada de um aporte que garanta a cobertura de um consumo operacional enquanto a companhia ainda não gera caixa livre, mas quanto menos dinheiro novo for necessário para a companhia, melhor. Então, nós temos aqui um foco muito grande em redução de consumo mais do que qualquer outra coisa nesse momento. Obrigado, Rodrigo. A gente tem uma próxima pergunta. Você falou no slide de fibra um pouco sobre a evolução dos NEREs no TRI, né, e as perspectivas de melhora no segundo semestre. Como a Oi vê a dinâmica competitiva do mercado de fibra e o potencial impacto nas receitas da companhia?
Olha, como eu mencionei, e agora falando em português, a gente vê um mercado que é um mercado que se aqueceu muito inicialmente e levou a um nível de crescimento bastante alto, e obviamente a Oi talvez tenha sido a quem mais se beneficiou desse crescimento alto, foi quem mais capturou espaço, quem mais cresceu, quem mais capturou market share de fibra, tanto é que hoje nós somos o segundo maior player de fibra do país, e ao longo do tempo, esse crescimento foi, de maneira geral, para o mercado, reduzido em função tanto do aumento de competitividade, você tem mais players, e aí, obviamente, você aumenta a penetração com isso, mas também em função de um ambiente macro que está levando um pouquinho mais de tempo para reagir, então acabou causando algum impacto, seja em capacidade de consumo e de novas aquisições, seja em inadimplência e impacto em churn. Mas, de maneira geral, a gente vê o mercado se estabilizando um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, também com uma tendência de entrar em uma fase um pouco mais madura, onde esse crescimento continua a ocorrer, mas ocorrer de maneira mais saudável, de maneira mais rentável para as companhias que estão aqui. A gente tem visto vários movimentos de mercado até nesse sentido, entendendo que escala vai ser, sem dúvida nenhuma, ser um elemento importante para que todos os players de banda larga, de fibra em particular, continuem a operar. Então, é natural o que a gente tem visto, por exemplo, da redução no número de players menores, que de alguma maneira se consolidam, ou saem, ou são adquiridos, e ao mesmo tempo a gente vê também um mercado que pode ter um nível de competitividade adequado, mas que permita que as companhias grandes que permanecem no jogo consigam ter melhores resultados e manter um nível mais estável de crescimento no futuro. No nosso caso, em particular, como eu mencionei, nós estamos ajudando a nossa estratégia comercial para focar bastante em valor. Não adianta crescer base a qualquer custo. Nós continuamos crescendo, mas com bastante prudência na frente da aquisição. A ideia é continuar acelerando, obviamente, essa aquisição de maneira mais focada agora e mais voltada a trazer resultados de valor, mas com base, principalmente na redução do churn que nós estamos obtendo, a gente espera voltar a crescer a um nível maior do que o que estamos crescendo hoje e dessa maneira aumentar não só a base, mas também a arrecadação e rentabilidade da base. Obrigado, Rodrigo. Tem uma pergunta do Cris De Chiaro, que está em inglês, vou traduzir um pouquinho, mas é um pouco relacionado a tudo que você falou, mas ele fala mais da parte de Homes Passed e da evolução das condições de mercado, tanto da evolução recente de Homes Passed da Vital, quanto a expectativa futura, se a gente espera uma aceleração dos Homes Passed. Não sei se do lado da Oi dá para falar algo sobre isso. Eu respondo aqui tanto em inglês quanto em português, até já que a pergunta foi em inglês, eu respondo primeiro em português e depois eu respondo em inglês para o Chris. De maneira geral, o volume de Homes Passed, como a gente pôde ver na apresentação, cresceu substancialmente. A gente imagina aqui um volume de Homes Passed crescendo quase 1 milhão de homes em um trimestre, é um volume de crescimento rápido. E esse crescimento estava em linha com os planos da Vital, obviamente que agora é uma operação independente, não é mais a Oi quem planeja esse crescimento, é a Vital, isso é importante destacar, não é a Oi quem determina o número de crescimento de casas passadas, e sim a operação da própria Vital, que vem crescendo de maneira muito substancial, e que obviamente também vai considerar, aqui eu não falo em nome da Vital, mas simplesmente como observação de mercado, toda a condição de mercado para entender aonde continuar construindo, em que velocidade, ou até mesmo pensar em opções de consolidação para poder ter uma infraestrutura com maior nível de utilização. Então, isso é o movimento natural de mercado. So, just switching to English to respond to the same question. Obviously, agora, passando para o inglês para responder a mesma pergunta, como eu mencionei, as condições do mercado têm trazido uma dificuldade no cenário macro do país, e nós vemos alguns sinais de melhoria. E no nosso caso, o componente principal para essa melhoria, para a redução do churn, tem a ver também com as nossas próprias ações para reduzir o churn, não só aumentando o crescimento e as adições líquidas da nossa base. E nós vemos no caso da Vital, só queria destacar novamente, como eu já mencionei, nós não respondemos aqui em nome da Vital. A Vital é que está encarregada de determinar suas estratégias de crescimento de casas passadas, mas nós vemos que esse crescimento recente da Vital foi muito significativo, com quase 1 milhão de casas passadas, chegando a quase 4 milhões em comparação com o ano anterior. São números significativos, já ultrapassa de longe qualquer outro player
nesse mesmo mercado no Brasil, e o que nós vemos é que esse crescimento não só vai continuar ocorrendo como planejado, de acordo com o crescimento do mercado em si, mas também existem outras possibilidades no mercado, com relação ao aumento da base de clientes. Nós vemos também oportunidades de consolidação, mas também no lado da infraestrutura. Nós sabemos que uma das métricas principais para qualquer infraestrutura, considerando todos os players do país, é a porcentagem de utilização. E nós vemos que talvez haja oportunidades de consolidação no futuro. Então, aqui eu só destaco que nós estamos falando do mercado de maneira geral e não respondendo em nome da Vital, pois ela é uma empresa independente que tem suas próprias estratégias. Moving back to Portuguese. Tem uma pergunta aqui do Michael Silvano. Você falou um pouco da recuperação judicial, um pouco da evolução durante este ano. Ele pergunta uma expectativa mais a longo prazo em relação à duração do processo de recuperação judicial, quando a gente esperaria algum tipo de encerramento do processo. Bom, o processo de recuperação judicial, só lembrando todo mundo que o processo de recuperação judicial, na verdade, não é a companhia quem determina o quanto ele dura, mas o processo de recuperação judicial, de maneira tradicional, até pela própria condução dos processos pelo Poder Judiciário, ele normalmente tem um prazo de cerca de 24 meses para a conclusão da sua supervisão. Agora, ele pode acabar antes disso, o juiz entendendo que as principais etapas desse processo foram cumpridas, e obviamente que isso depende da conclusão da reestruturação, da entrada de dinheiro novo, da obtenção das métricas, eventualmente de venda de ativos e de redução de dívida que tenham sido colocadas como parte do plano, para que isso possa acontecer. A gente, de novo, mais uma vez, vê aqui esse horizonte dos 2 anos como um horizonte guia, mas isso poderia acontecer antes, obviamente, depende da conclusão aqui de toda a viabilidade da execução que foi proposta para o plano e esse cumprimento de plano tendo sido atestado, seja pelo administrador judicial, pelo juiz, e aí a decisão, de novo, não é uma decisão da companhia, é uma decisão do juiz da recuperação. Rodrigo, muito obrigado. A gente tem uma pergunta que vem do Luciano Cola de Souza. Ele pergunta se existe alguma preocupação em relação à potencial intervenção da Anatel na Oi. Pessoal, eu vou responder de maneira bem direta, e na verdade, nós já falamos sobre isso no passado, quando questionados até em relação a eventuais matérias que acabam aparecendo em mídia e processos tradicionais e formais que podem existir ou que são aventados dentro da agência ou em mídia. E na prática, eu já ressaltei várias vezes que a agência tem uma responsabilidade de acompanhar o andamento da concessão e, obviamente, da concessionária como parte da sua atribuição formal, legal, do seu dever de ofício. Então, enquanto dever de ofício, a agência tem que considerar todas as possibilidades, o que acontece se existir algum tipo de dificuldade no processo de recuperação ou não, o que acontece se a companhia fizer acordo ou não, o que acontece se o plano for aprovado mais rápido ou mais tarde. Então, é natural que, por dever de ofício, a agência, ela contemple todos os instrumentos que teria, caso precisasse lançar mão desses instrumentos. Mas, na nossa visão, nesse momento, não existe nenhum tipo de indicação de que isso tivesse qualquer a possibilidade de acontecer, dado que nós entendemos que estamos cumprindo com aquilo que precisa ser cumprido, incluindo com a própria perspectiva de viabilidade ao discutir um novo plano, ao apresentar um plano, ao trazer dinheiro novo para a companhia, que obviamente ainda precisa passar por uma fase de aprovação que nós estamos discutindo no segundo semestre desse ano e no início do ano que vem para o cumprimento das etapas que nós discutimos e apresentamos no início do ano. Então, mais uma vez, eu ressalto que as ações de Anatel, elas acontecem por dever de ofício. A Anatel tem que estar com um acompanhamento muito próximo da concessão e, no caso, da concessionária, e é natural que ela, obviamente, não só lance mão, mas possa discutir internamente qualquer tipo de ação que, eventualmente, possa ser necessária. Mas isso não é uma indicação de que existe uma abertura, de que existe qualquer tipo de iminência ou de possibilidade de intervenção, e muito mais uma questão de dever de ofício da agência. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. A conferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da Oi está encerrada.